Saudações amigos, namastê, muita luz para todos. Vamos continuar com a leitura do livro O Astro Intruso. Paramos na página 54 e vamos continuar no segundo parágrafo. Pergunta: o astro intruso deixará que tipo de herança quanto ao clima da Terra? Ramatiz: é preciso entender o significado de consistência denso-etérea que caracteriza o astro intruso. Vamos exemplificar. A ação de um obsessor se verifica pela sua presença energética negativa, atuando sobre o campo mental de um encarnado. Além de afetar o corpo denso do obsedado, tanto na absorção de energias vitais, quanto na severa imposição de vibrações patológicas, que conduz a desequilíbrios psíquicos e doenças de várias espécies. Entretanto, apesar de toda essa interferência sobre o corpo denso de alguém, o obsessor permanece invisível. O mesmo acontece quanto à ação do astro intruso sobre a Terra, a qual, apesar de ser drástica na parte física, não revela a total energia do astro aos encarnados. Ela só poderá ser contemplada pela instrumentação que revele o forte magnetismo atuante sobre o planeta, em níveis que antes não eram constatados, contribuindo para o aumento do calor. Da mesma maneira que o calor desconfortável do obsessor atinge a vítima, o calor etéreo abrasivo do astro envolverá a Terra, provocando graves desequilíbrios climáticos, agravado pela sua capacidade refletora da luz solar, como um efeito estufa, levando a limites nunca antes vistos. Daí também o surgimento de maremotos e de furacões. Haverá forte fricção entre os elementos ar e água, advindo ventos destrutivos que superam em algumas áreas os 600 km por hora, bem como entre terra e fogo, com os vulcões provocando avalanches em montanhas ou violentas erupções fissurais submarinas. Pergunta: em que sequência esses eventos climáticos ocorrerão? Ramatiz: não ocorrerão propriamente variações ordenadas, mas simultâneas, tendo em vista que a sequência dos fatos obedecerá a intervalos extremamente curtos, separados apenas por frações de segundos. Aqueles que puderem assistir e acompanhar os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, quando Nova York e Washington foram abalados por atentados terroristas, tiveram uma prévia muitíssimo tênue e vaga do que serão os acontecimentos envolvendo a passagem do astro intruso. Todo sentimento de perplexidade associado à incógnita momentânea sobre o alcance do desastre deixará os sobreviventes atônitos. Nunca saberão sobre tudo o que ocorreu e onde. Pergunta: o intenso calor do astro intruso também favorece tudo isso? Ramatiz: o objetivo kármico transmutador, por meio de sua consistência denso-etérea, o torna uma fonte de extremo calor que derreterá geleiras, causando avalanches e aumentando o nível dos oceanos, lagos e rios. Corais serão destruídos em minutos nos oceanos, eliminando barreiras naturais contra o avanço do mar. Planícies se tornam taludes e inúmeros locais onde haviam rios ficarão cobertos de conglomerados. Montanhas desabam devido ao intemperismo. A atividade vulcânica espalhará material piroplástico na atmosfera, decretando a noite por vários dias em algumas regiões. A camada de ozônio da Terra
já abalada pelas inconsequências tecnológicas do próprio homem, será quase toda destruída, levando anos para se recompor. Nesse período, o planeta experimentará temperaturas excessivamente elevadas, quebradas temporariamente por violentas chuvas em algumas áreas, que também se encarregarão de abafar incêndios naturais nas matas. Os habitantes agradecerão a chegada das noites como lenitivos. Então, o descontrole praticamente total das forças da natureza? Ramatiz. Mas tudo o que os homens temiam por acontecer um dia com a Terra, diversas regiões experimentaram ciclos prolongados de secas, alternados com chuvas fortes. Muitos sobreviventes ficarão em verdadeiro estágio letárgico, sofrendo de dislogia ao tentar narrar algo. Não conseguirão se expressar devidamente por estarem com a imagem do cataclismo na mente. Como se por um bom tempo o fenômeno do El Niño imperasse no planeta, trazendo desastres naturais e deixando os homens aturdidos. Pergunta: haverá um superaquecimento por muito tempo? Ramatiz: sim, pois a drástica redução da camada de ozônio auxiliará a secar rios e lagos por um lado, enquanto outras regiões serão alagadas por chuvas torrenciais, equivalentes a fortes chuvas de verão, que entretanto se tornam mais longas que o normal e mais pesadas. É o desequilíbrio natural, fruto do desequilíbrio dos homens, que não souberam aproveitar as chances que Deus lhes permitiu. O calor será de tal intensidade que a humanidade, ou o que restou dela, perderá por bom período o senso a respeito das estações climáticas. Na mente de muitos passará a ideia de que o inferno se abateu sobre o planeta. Como a Terra estará mais suscetível à influência das explosões solares, bem como as tempestades a partir do polo magnético, as comunicações eletrônicas se tornarão impossíveis, mesmo com equipamentos que sejam guardados pelos sobreviventes. Ocorrerá o socateamento dos atuais meios de telefonia, computação, imprensa, rádio, televisão e outros. Satélites ficarão perdidos no espaço. Os grandes centros de pesquisas espaciais e telescópios sumirão do mapa, como um passe de mágica, após os terremotos e os maremotos, tal qual o sopro de Shiva, que incendeia para transmutar. No decorrer do tempo, inúmeras histórias percorrerão as novas civilizações sobre o que teria provocado o cataclismo, e será esquecido com o passar dos milénios, e os registros feitos pelos sobreviventes de forma primitiva correrão de boca em boca como profecias sobre um grande astro que passa pelo planeta a cada 6.666 anos, causando enorme destruição. Só mais tarde entenderão novamente que esse ciclo do Apocalipse é de 13.332 anos. Pergunta: então a infraestrutura do planeta também será destruída completamente? Estradas, veículos, fábricas, centros de monitoramento de espaço e do clima, entre outros? Ramatiz: os sobreviventes serão obrigados a se adaptar às novas condições, com o pouquíssimo que lhes restar do mundo industrializado. Será a falência múltipla dos sistemas tecnológicos e sociais. Estradas, fábricas, pontes, centrais de energia elétrica, portos e cidades desaparecerão ou se tornarão completamente inúteis. Ocorrem vazamentos de gás de material radioativo em alguns pontos que posteriormente submergem. As referências como a localização do polo magnético do planeta, bem como os sistemas de comunicação,
serão apagados das possibilidades que norteiam os homens. Navios e aviões, se não forem destruídos, poucos restarão. Ficam à deriva ou sem chances de partir por força da inexistência de bússolas precisas, rádios, radares e rotas confiáveis. Corre-se o risco de se partir de um ponto para ficar perdido no mar em definitivo. As vias terrestres serão mais seguras por muitos milênios, até que se consigam mapear novamente o planeta, com os novos continentes e acidentes geográficos. Nota de rodapé. Sabemos que tais desequilíbrios climáticos promovem o excesso de elementos em torno do planeta, que dificultam a chegada dos raios solares e uma nova idade do gelo, mas Ramatiz preferiu não falar sobre o assunto. Pergunta: e como será possível a sobrevivência? Ramatiz: do mesmo modo que os antigos sobreviviam, os homens precisarão rapidamente de se adequar às novas condições. Nesse período, muitos não conseguirão se manter, por força de hábitos adquiridos durante a sociedade industrial arrasada. Alguns cometerão suicídio, a exemplo do que já ocorreu em cataclismos anteriores, e deixaram a civilização na mesma situação. Entretanto, grande parte de sobreviventes em várias partes do globo estará apegada à matéria pelo instinto de conservação, fato que determinará o recomeço da sociedade. Em inúmeros lugares afastados das grandes cidades, os homens habituados pela pobreza a sobreviver consumindo frutas, legumes e vegetais terão maiores condições de se manter. Seu conhecimento sobre remédios naturais, produzidos artesanalmente com ervas e plantas, será altamente favorável. E são justamente esses que sempre dependeram da natureza e da improvisação para sobreviver. É que serão mais fortes na preservação da espécie. A pobreza material e o desprezo dos homens lhe concederam o espírito de luta, e, como humildes que são, herdarão a terra. Pergunta: essa questão dos suicídios se apresenta como algo aterrorizante. Ramatiz: hoje vocês já vivem na Terra situações aterrorizantes. Basta ver o que acontece nos atos terroristas, nas execuções públicas de reféns, nas guerras sem fim, no âmbito das prisões, nas barbáries que envolvem a pedofilia, no caso dos assassinos que agem de forma programada, canibalismo, na corrupção que desvia dinheiro que atenderia famintos e enfermos, nos assaltos acompanhados de maldade contra as vítimas, de sequestros que visam a extração de órgãos humanos para comércio macabro, e nos crimes que objetivam o poder. E tudo isso feito pelos próprios homens. A natureza não participa dessas coisas. Os engenheiros siderais, de maneira alguma, desenham cenários que favoreçam os suicídios. Tudo que os homens encontram em suas ambiências atuais decorrem do que eles mesmos geram em outras vidas. O suicídio, assim, é um gesto praticado por alguém que não soube conviver com o reencontro de seus atos passados. E o cataclismo é uma situação de dor. Muitos que passarão por ele também causarão situações idênticas em outras vidas, quando no exercício do poder ou em desvarios cometidos contra muitos irmãos, seja em encarnações na Terra ou em outros orbes onde viveram antes. Pergunta: fica difícil imaginar como alguém pode sobreviver com tantas dificuldades, mesmo sendo suas explicações claras. Ramatiz: o desenvolvimento tecnológico
trouxe para os homens enormes facilidades, e quem vive, principalmente nos grandes centros urbanos, não consegue mais enfrentar uma existência sem meios eletrônicos, equipamentos de telefonia, veículos automotores e outros. Imaginem se de repente a internet deixasse de funcionar irreversivelmente. O transtorno que isso causaria, o vácuo que ficaria na Terra. E agora imagine um planeta sem veículos, sem energia elétrica, sem estrada, sem papel, jornais e livros, sem medicamentos e outras utilidades da vida moderna. Entretanto, para aqueles que vivem em áreas extremamente pobres, todas essas carências sempre foi a realidade da vida. Eles não vivem como seres humanos, mas sobrevivem como rejeitados. Estão acostumados com secas prolongadas, com inundações e com desastres ecológicos. Tiram da natureza o que necessitam e levam a improvisação ao extremo. Pergunta: alterações serão profundas. Por essa razão, é difícil entender a sobrevivência. Ramatiz: muitas regiões, devido aos maremotos e chuvas frequentes, se tornarão extremamente úmidas. O planeta Terra é essencialmente água, e esta será o grande agente das transformações iniciais com a passagem do astro intruso. O calor estará, assim, ligado à umidade do ar, o que esotericamente significa força e amor próprio, vontade de sobreviver, mesmo às custas de conquistas lentas que exijam grandes esforços. Pergunta: a própria natureza então proporciona condições de sobrevivência? Ramatiz: sempre a proporcionou, e os homens entendem essa sobrevivência de outra forma. Ao invés de serem comedidos e consequentes no trato com os recursos naturais e com a tecnologia que afeta o clima, entregam-se à cobiça de exaurir os recursos naturais, depreciando a natureza de modo implacável e acabando com a fauna de maneira impiedosa. Com a mesma facilidade com que abateram milhões de animais através de séculos, chegaram ao ponto de matarem-se uns aos outros com a mesma simplicidade. Os homens descobriram que é fácil destruir e se acomodaram nisso. Pergunta: numa situação dessas em que o tempo não pode ser previsto, como os homens saberão das alterações de modo que possam se proteger? Ramatiz: a perspectiva de chuvas poderá ser analisada como se faz nos dias de hoje. Por exemplo, com a presença de cúmulos nimbus que prenunciam a tempestades. Já eventos extremos como terremotos dificilmente serão previstos, do mesmo modo como acontece atualmente. Os homens estarão sujeitos às intempéries da natureza de maneira muito mais acentuada. Pergunta: pelos seus comentários anteriores, parece que não será uma boa política morar perto do mar dentro de alguns anos. Ramatiz: dizer isso seria instalar o pânico. Além do que, várias pessoas poderiam se mudar muito tempo antes da passagem do astro intruso, sentindo-se depois traídas e enganadas. Além disso, ninguém deixará de desencarnar no cataclismo se esse for o destino estabelecido, conforme o próprio pedido de cada um antes de encarnar, mesmo que mudem para regiões afastadas do mar. Vamos ainda a outro ponto. Ninguém sabe qual é o limite da inundação pelo mar.
Tudo vai depender dos novos níveis médios após os maremotos. E se eles serão estáveis, pois certas partes das costas poderão registrar modificações geodais diversificadas e periódicas, com o mar adentrando pela costa aquém ou além do que imaginam. Portanto, mudar para longe da costa, temendo o cataclismo, é sofrer desnecessariamente por antecipação. Pergunta: países como o Brasil, por exemplo, com longa tradição religiosa, serão poupados? Ramatiz: o que determina o ato de ser poupado é a programação já realizada pela espiritualidade, que considera inúmeros fatores karmáticos. No caso do Brasil, é bastante peculiar quanto ao que se projeta no astral em termos de suas regiões costeiras. Essa área registra inúmeros acontecimentos violentos, como assassinatos provocados pelas disputas de terras, por interesses econômicos diversos, inclusive quanto à posse de escravos, torturas, invasões estrangeiras e crimes políticos. Por essa razão, verificam-se hoje tantos crimes. Nessa mesma região, reflexo de que foi delineado no astral durante séculos, que retorna para o plano físico na forma de vinganças de várias formas. A costa brasileira é por demais comprometida com esses karmas e suas derivações. Pergunta: pode-se então perguntar se muitos não pensarão numa fuga dessa região? Ramatiz: a violência chegou a tal ponto nessa região que muitos já abandonaram ou pensam em fazê-lo, mesmo sem saber nada a respeito do astro intruso. Entendam que o ciclo final da Terra não deve patrocinar fugas, pois todo o planeta de alguma forma será atingido, e destinos já estão traçados. Ao invés de fuga, deve-se pensar em encontro com a própria consciência, no sentido do aprimoramento espiritual. Pergunta: verifica-se em cada ano a presença crescente de tubarões nas costas litorâneas, ameaçando banhistas. Qual o motivo disso? Ramatiz: os homens poluem e agridem de forma irresponsável, fazendo com que inúmeras regiões se tornem desertos marinhos com o mínimo de vida presente. E esses desertos marinhos crescem de forma assustadora, provocando migrações de espécies predadoras, como os tubarões, para áreas costeiras onde encontram alimentos com maior facilidade, incluindo aí seres humanos. Em algumas ocasiões, embora os homens possam não perceber isso, devido a alguns apetrechos que conduzem, os praticantes de esportes, por exemplo, são até confundidos pelos tubarões como sendo outros animais marinhos. Pergunta: voltando à questão sobre as áreas que serão poupadas. Fala-se muito em terras altas, onde o mar não invadirá. Isso é pertinente? Ramatiz: quem faz esse tipo de comentário esquece que a verticalização do eixo da Terra não influencia apenas o mar, que causará problemas principalmente nas áreas costeiras. Ocorre também fortes variações sísmicas, com terremotos, além dos tornados e furacões, chuvas que inundam, vulcões em erupção, forte ingresso de meteoros na atmosfera e mudanças climáticas radicais. Tudo isso em conjunto provocará a redução drástica da população do planeta. E voltamos a repetir que os homens precisam parar de fantasiar na matéria, para dedicarem-se mais intensamente à evolução de seus próprios espíritos, porque essa é a grande salvação. Lembrando também que foi isso o que Jesus ensinou, mas poucos acreditam e continuam sonhando com salvação na Terra.
esquecem que são espíritos. Nota de rodapé: meteoros são fragmentos de rochas e de outros minerais oriundos do espaço, os quais caem do céu. Ao entrarem na nossa atmosfera, incendeiam-se pelo atrito com as moléculas de ar ali presentes. É o que chamamos de estrela cadente. Ao cair no solo, tornam-se o que a ciência chama de meteorito. Geralmente, ao chegarem ao solo, seu tamanho é diminuto, em virtude de já terem perdido grande parte de sua massa e peso no atrito com as moléculas de ar de nossa atmosfera. No entanto, mesmo sendo pequenas, elas podem causar danos irreparáveis nas plantações e estragos nos conjuntos arquitetônicos. Em casos extremos, podem matar animais e homens, pois se tornam verdadeiros projéteis que ganham altíssima velocidade ao entrarem em nossa atmosfera. Agrava-se ainda mais a situação quanto à chuva de estrelas cadentes. É em grande quantidade e quando atinge grande extensão territorial, possivelmente será isso o que acontecerá quando da passagem do astro intruso, que devido ao seu magnetismo atrairá para si durante sua jornada de 6.666 anos outros corpos celestes que vagam pelo espaço. Ao tangenciar a órbita da Terra, tais corpos serão imantados pelo magnetismo da Terra, precipitando assim as chuvas de meteoros incandescentes. Então é isso, amigos. Paramos na página 59. Gratidão, namastê, muito a todos e até a próxima.